Fala pessoal, Caio aqui da equipe do Já Invest trazendo para vocês mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021 e dessa vez da Tupi, por votação do nosso grupo do GA Invest. Então, se você não está no nosso grupo, já aproveita, entra, eu vou deixar o link aqui na descrição. O pessoal do grupo decide qual conteúdo que a gente traz aqui para o YouTube. A gente tem várias discussões lá no grupo, leva conteúdo exclusivo, então eu recomendo que vocês entrem. Também dá um like nesse vídeo para a gente saber que você está gostando e para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, que agora que acabou a temporada de resultados, a gente vai trazer um conteúdo diferente aqui para o canal, beleza? Dados os recados, vamos para a análise. Então, pessoal, como vocês já sabem, eu vou focar aqui no que eu julgar mais relevante na apresentação de resultados da empresa. Mas se vocês quiserem uma análise completa da Tupi, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo, uma análise que eu fiz no fim do ano passado, mostrando como a empresa ganha dinheiro, todo o modelo de negócio dela, os riscos, as vantagens competitivas. Então tá bem completo. Recomendo que vocês deem uma lida para quem quiser pensar em investir na empresa, beleza? Falando da Tupi, eu sempre gosto de trazer um pouquinho de contexto aqui para a gente saber se a empresa tem um resultado bom ou ruim, para a gente saber como é que anda o mercado dela no momento. E a Tupi, para quem não conhece, ela é líder mundial na fabricação e venda de blocos, blocos de motores em ferro fundido. E a gente viu, basicamente, ela vende para grandes montadoras de carro e principalmente para veículos que ela chama de veículos pesados e off-road. Então, caminhões, ônibus, guindastes, máquinas agrícolas. Ela vende também blocos de motores para veículos leves, veículos de passeio, mas representa menos da receita dela, então acaba que ela não tem tanta exposição. O foco mesmo são veículos pesados. E a gente tem acompanhado desde o ano passado, desde 2020, por conta da crise, que o mercado de produção de veículos, seja leve ou pesado, tem sido impactado muito fortemente por conta da quebra da cadeia de produção, principalmente da falta de semicondutores, dos chips que são utilizados para fazer os carros. Então, assim, como as grandes montadoras não estão conseguindo comprar os chips, esses chips eles são utilizados para celulares, computadores, data centers, enfim, uma diversidade de produtos e também para carros. Então, as outras empresas estão comprando chips, todos os chips que tem no mercado, então está sobrando pouco para as empresas de automóvel. Então, a gente vê, aqui a Tupi traz na apresentação dela, a produção de veículos classes 4 a 8, que são veículos mais pesados, nos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, não é todo o mercado da empresa, a empresa vende também no Brasil, vende no México, mas é só para ter uma ideia de como que a cadeia produtiva ainda está impactada. Então, em 2019, antes da crise, tinham 561 mil unidades sendo fabricadas, produzidas dessas classes 4 a 8, caiu para 400 mil em 2020, e em 2021 ainda está impactado, ainda não recuperou o período pré-crise. Em 2022, a expectativa é que também ainda não recupere por conta dessa falta de chips, falta de componentes, falta de peças. Então, a cadeia de produção da qual a Tupi faz parte, ela vende, ainda está sendo fortemente impactada pelos efeitos da crise que a gente já conhece. Então, esse é o cenário da Tupi, e agora sim a gente vai passar para os resultados para saber se a empresa conseguiu mesmo assim trazer bons resultados ou não, se ela foi pior do que a gente esperava. Entrando agora aqui efetivamente nos números da Tupi, a gente vê que a empresa teve uma recuperação de volumes entre 2020 e 2021, saindo de 392 mil toneladas para 507 em 2021, porém, em comparação com o último ano que ela teve um melhor volume dela, que foi 2018, ela ainda está impactada, uma queda de 15% em relação a 2018. Para vocês terem ideia, a Tupi hoje ela tem, depois da aquisição da Texid, mais ou menos uma capacidade de vender e de produzir mais ou menos 950 mil toneladas de produtos, seja produtos já usinados na ponta final e montados, blocos, motores já usinados e montados, ou os próprios peças em ferro fundido para o mercado, blocos de motores, enfim. Ela, somando tudo, ela calcula assim por peso mesmo, por tonelada, e ela vendeu esse ano em volume 507 mil toneladas em relação ao quanto ela poderia vender, é basicamente metade, Se ela pode vender quase 1 milhão e ela vendeu 507 mil toneladas de volume, ela acabou conseguindo produzir somente metade do que ela poderia vender. Isso acaba impactando todo o resultado da empresa, porque ela não consegue diluir tão bem os custos, porque ela não está conseguindo produzir com tudo que ela pode produzir. Então as fábricas ficam paradas, tem pessoal contratado nessas fábricas com capacidade ociosa.
então as despesas também não conseguem ser diluídas, e aí todo o resultado acaba sendo impactado, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. A gente vê aqui que a empresa, mesmo assim, teve um ganho de receita em relação a 2018 de mais de 40% de crescimento. Então a receita dela em 2018 era 4,8 bilhões e subiu para quase 6,8 bilhões em 2021 e 7 bilhões quando a gente considera que já as operações da TechSeed que começaram a contribuir no quarto trimestre de 2021. Então isso aconteceu porque a gente vai ver um pouco mais para frente que a empresa teve um grande impacto de custos, né? Os principais custos da empresa, sucata e ferro-gusa, subiram muito no mercado, a precificação delas no mercado, como a gente já tem visto em praticamente todas as commodities estão subindo de preço devido à escassez na produção dessas commodities e alta demanda por essas commodities. E a Tupy, ela tem o direito, né? Ela tem contratos com os principais clientes dela, principalmente as grandes montadoras, a Stellantis, a John Deere, a CNH, enfim, todas as montadoras, praticamente ela vende, e ela tem nos contratos o repasse garantido desses custos. Então ela conseguiu repassar os custos e, de certa forma, proteger um pouco o resultado dela, mesmo com essa alta dos custos. Quando a gente dá uma olhada aqui no EBITDA, o efeito é um pouquinho parecido, né? A gente vê que a empresa saiu de um EBITDA de 677 milhões em 2018, crescendo para 878 milhões aqui, já considerando as novas operações de TechSeed, um aumento aí de quase 30% nesses últimos 3 anos. E a gente vê um efeito interessante aqui, que o EBITDA ajustado por quilo teve um crescimento nos últimos anos, né? Então a Tupy ela teve um ganho de precificação, ela está conseguindo precificar melhor os produtos dela e também teve um ganho obviamente do repasse dos custos que ela fez, mas se a gente vê o EBITDA ajustado por quilo cresceu mais do que a receita, então teve um efeito aqui de ganho de precificação da Tupy, mas quando a gente considera a entrada da TechSeed, esse preço voltou a cair. Então a Tupy, né, ela comprou a TechSeed, que é uma empresa com uma eficiência muito menor do que a dela. Para vocês terem uma ideia, o preço médio de venda da TechSeed, ela faz a mesma coisa, o mesmo produto da Tupy, mas o preço médio de venda da TechSeed é 30% menor do que o preço de média de venda da Tupy, das operações normais da Tupy. Então tem muito ganho de sinergia e de eficiência que pode ser gerado e absorvido dessa recente aquisição da Tupy e que a gente deve ver para os próximos 2, 3 anos. A empresa, né, a Tupy, os gestores da Tupy esperam que as sinergias totais vão ser absorvidas em até 4 anos, mas que pode acontecer muito antes do prazo, a depender das condições de mercado. Agora, quando a gente vê a receita aqui mais no detalhe, a gente vê que saiu de 2020 de 4,2 bilhões para 7 bilhões em 2021, um crescimento de 66%, mas que a gente sabe que foi porque está sendo comparado com um ano que foi ruim para a Tupy, né? Quando a gente volta aqui no slide anterior, a gente vê que o volume em 2020 caiu muito, saiu de 566 mil toneladas em 2019 para 392 em 2020. Então o resultado da empresa em 2020 foi ruim, e aí dá esse efeito de comparação, faz parecer que a receita subiu muito, mas na realidade é só uma recuperação. Quando a gente vê aqui o detalhe da receita da empresa, né, 73% vindo do mercado externo, então isso traz uma característica para a Tupy de ser uma empresa mais dolarizada. Talvez ela sofra agora algum impacto momentâneo por conta até dessa queda recente do dólar, a gente vai ver quando sair os resultados do primeiro trimestre de 2022. Ela traz também aqui onde está sendo aplicada, né, para onde vão os produtos que ela fabrica. Então, 85% para veículos comerciais, como eu falei para vocês, pesados, caminhões, off-road, máquinas agrícolas, 11% para carro de passeio e 4% para hidráulica, tá? Quando a gente olha aqui os custos da empresa, né, comparando ano contra ano, 58% dos custos da empresa no quarto trimestre de 2021 vieram de matéria-prima. E aqui que foi o problema da empresa, porque os custos da empresa com matéria-prima, né, principalmente sucata e ferro, subiram 83% ano contra ano, quase que dobraram um ano contra o outro. É muito difícil a empresa conseguir manter margens e manter o resultado dela. Por mais que ela consiga repassar esses custos nos contratos com as montadoras, ela não vai conseguir passar assim imediato, né? Subiu hoje o preço no mercado, ela vai conseguir repassar hoje. Não, os contratos eles têm revisionais e ela tem que esperar essas revisionais acontecerem para ela repassar esses custos. Então, num curto prazo, ela acaba sofrendo um pouquinho. A gente vê também que a empresa teve uma expansão aqui de custo de mão de obra, de 52%, que eles explicaram que foi por conta da absorção da TechSeed. Então,
começou a entrar aqui a mão de obra, os funcionários do Teksid, o que acaba aumentando as despesas e os custos com a mão de obra no curto prazo. E de materiais de manutenção em terceiros também subindo, por conta de todos os problemas que a gente viu, também daqui da aquisição do Teksid, né? Tudo que envolve de manutenção das fábricas do Teksid, de tentar trazer essas fábricas para um padrão mais Tupi. Então vai muito investimento nisso para trazer eficiência nas fábricas da Teksid, para deixá-las no padrão Tupi. Então isso é uma coisa que vai levar anos e ela sacrifica um pouco do resultado e da margem no presente, mas que no longo prazo a gente imagina que, no médio prazo, na realidade, né, em 2, 3 anos, as margens da Tupi devem ter o mesmo nível de margens, EBITDA principalmente, da Tupi, né? Então ela vai igualar as margens da Teksid com as margens da Tupi e ter as duas operações rodando com a mesma eficiência. E aqui fica visível essa questão de margem quando a gente olha o EBITDA, né? A gente vê que a empresa saiu de um EBITDA de 605 milhões em 2020 para 878 milhões em 2021, mas a margem dela caiu por conta dos custos e por conta também da aquisição do Teksid. A gente vê que o simples fato de colocar um pouquinho de receita de EBITDA da Teksid na consolidação do resultado já fez cair alguns pontos aqui de margem, porque a Teksid realmente tem uma margem bem abaixo da Tupi. Então, ao longo do ano de 2022, a gente deve ver ainda esse impacto na margem da Tupi, e ela vai demorar ainda 2, 3 anos para voltar para a média histórica dela, que fica ali em torno de 15%. Então a gente deve ver a Tupi rodando ao longo de 2022 e 2023 com uma margem aí abaixo de 13% e recuperando aos poucos e chegando até os 15%, que é o histórico mais ou menos dela no longo prazo. A gente vê aqui também o lucro líquido saindo de um prejuízo de 2020 de 76 milhões para fechar o ano de 2021 com 203 milhões de lucro. O ano de 2020 teve um impacto de um não recorrente, né, de uma baixa de um impairment, mas mesmo assim, quando a gente vê o EBITDA, a gente já vê que a empresa teve uma recuperação ano contra ano aqui bem interessante. E isso deve voltar a acontecer e deve melhorar ainda ao longo do ano de 2022 e principalmente 2023, pelo menos pela expectativa, pelas perspectivas do pessoal envolvido no mercado alto, né, principalmente. E agora, dando uma olhada no endividamento da empresa, a gente vê que a Tupi encerrou o ano com 2,6 bilhões de dívida bruta e um caixa líquido aqui de 1,3 bilhões, o que dá uma dívida líquida aí de mais ou menos 1,3 bilhões também. A gente viu que a empresa encerrou o ano com EBITDA de 878 milhões, o que dá para ela mais ou menos uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 vezes, ou seja, com um ano de EBITDA, um ano e meio de EBITDA, ela consegue pagar a dívida líquida dela total, sendo que a boa parte da dívida está só para longuíssimo prazo, 2031. Então a Tupi tem um nível de endividamento e alavancagem bem tranquilo. Bom, e agora eu trouxe 2 slides aqui para tentar ajudar a gente a entender como que pode ser o mercado da Tupi no curto e no médio prazo. A gente vê que os estoques de comerciais leves nos Estados Unidos, eles ainda não retomaram os níveis pré-crise. Lá em 2019, por exemplo, a média de dias em estoque eram de 66 dias. O que isso quer dizer? Que tinham veículos comerciais leves produzidos o suficiente para suprir os pedidos pelos próximos 66 dias, sem ter que produzir mais veículos leves. E hoje esse estoque está muito abaixo da média histórica, tem só 26 dias em estoque. Então as empresas precisam produzir mais para suprir e deixar um estoque preparado para uma possível demanda. E a gente vê, né, no próximo slide aqui, que essa demanda ela está chegando. O backlog, que é basicamente o tanto de pedidos que tem em aberto para serem produzidos para veículos de classe 5 a 7, né, que são veículos pesados, chegou a 150 mil unidades de backlog, ou seja, só de pedidos que estão em aberto, que a indústria não está conseguindo produzir, tem mais de 150 mil pedidos em aberto, quando a média histórica aqui era de 50, 60. Então tem 3 vezes mais de pedidos lá em backlog que precisam ser entregues o quanto antes para suprir a demanda das empresas, as demandas de infraestrutura, as demandas de logística que estão chegando principalmente nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê esses 2 slides aqui, eles são uma combinação muito boa aqui para impactar positivamente os resultados da Tupi. Então, os estoques estão baixos, o que faz com que a indústria e as montadoras busquem trazer o estoque para a normalidade, e os pedidos e a demanda está alta, o que vai estimular também a indústria e as montadoras a produzirem o mais rápido possível para suprir essa demanda, e elas também ganharem dinheiro e, por consequência, a Tupi ganhar dinheiro junto.
Fazendo agora uma conclusão aqui dos resultados da Tupy no ano de 2021, a gente vê que a empresa ainda está sendo impactada por um cenário macro desfavorável, tá? Com aumento de custos, principalmente do ferro e da sucata, e com a falta de chips que impacta as grandes montadoras, que são os clientes da Tupy, que por sua vez demandam menos dos produtos e serviços da Tupy, já que elas não estão conseguindo produzir os veículos pesados e leves que elas produzem para o mercado. A gente tem uma expectativa de recuperação desse mercado para 2023, 2024. A recuperação poderia acontecer no segundo semestre de 2022, mas como a gente não sabe até onde vai o conflito da Ucrânia com a Rússia e os efeitos desse conflito, a gente já está esperando uma recuperação mais para 2023 mesmo. A gente vê que o mercado está com um backlog muito forte de pedidos que estão parados e a demanda está muito forte. Então, quando essa recuperação começar a acontecer, ela deve vir de um ritmo muito rápido e muito forte, mas a Tupy ela está preparada para absorver essa demanda, porque hoje ela tem uma capacidade produtiva de quase 1 milhão de toneladas de produtos em ferro fundido. A gente também tem uma expectativa positiva aqui para a Tupy, nos próximos 3 a 4 anos, de ganho de sinergia e de eficiência na TechSeed. Então a gente viu que a TechSeed ela tem um preço médio abaixo da operação da Tupy, né, cerca de 30% abaixo da operação da Tupy, tem margens piores, tem uma verticalização menor, ou seja, a TechSeed não usina e monta quase nada dos produtos que ela faz em ferro fundido. Então a expectativa da Tupy é que dentro de 3 a 4 anos ela consiga trazer a operação da TechSeed para o mesmo nível de eficiência da operação da Tupy. E isso deve trazer um ganho de margens, de lucro, de resultado, de EBITDA e por aí vai. A gente vê que a Tupy é uma empresa com endividamento tranquilo, então caso o ano seja um pouco mais conturbado do que a gente espera, né? Ele já começou o ano com um conflito bem relevante na Europa, então a gente não sabe como vai ser o ano de 2022 e 2023, mas a empresa tem um endividamento tranquilo que é só para longuíssimo prazo, como a gente viu, né? A maior parte da dívida para depois de 2030, e mesmo assim é uma alavancagem bem baixa em relação ao EBITDA, né? Com 1 ano e meio de EBITDA, ela paga a dívida dela. Então, dando aqui uma visão geral, a gente vê que a Tupy ela está no mercado que está sendo impactado, mas é uma questão de momento, porque é um setor bem perene, né? A gente não imagina que máquinas, equipamentos, infraestrutura, a parte agro vai deixar de utilizar máquinas e equipamentos pesados pelos próximos anos e décadas, e para que esses produtos sejam utilizados, eles precisam da Tupy, que ela é líder de mercado no fornecimento dos blocos de motores e de peças que vão nesses grandes veículos, principalmente veículos de grande porte. A gente vê aqui então que a empresa tem uma expectativa de recuperação de mercado em 2023 e 2024 e uma expectativa de ganhos de eficiência com a TechSeed também para 2024, 2025. Então a gente vê que a Tupy é uma empresa que no médio prazo, daqui a 3, 4 anos, deve ser uma empresa muito melhor do que ela é hoje. E hoje ela é uma empresa que é um pouco esquecida pelo mercado, uma empresa que tem uma precificação que talvez não esteja condizendo com o potencial que ela tem. É uma empresa bem tranquila de se ter na carteira no longo prazo, né? Mesmo assim, eu recomendo que quem tenha se interessado pela empresa leia o relatório completo que eu fiz no fim do ano passado. Lá você vai ver todos os riscos, as vantagens competitivas, como a empresa ganha dinheiro, né? Não tome decisão somente para esse vídeo, mas na nossa visão aqui no geral, uma empresa tranquila, num setor perene, com endividamento baixo e que está passando por um momento complicado, mas é uma questão realmente de momento. Beleza, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. Deem um like nesse vídeo aqui também para ajudar a gente. Compartilhe aí com seus amigos nos grupos de investimento. Com esse vídeo aqui a gente encerra o acompanhamento dos resultados do quarto trimestre de 2021. A gente acompanhou aí diversas empresas, os resultados da Bolsa, tanto aqui quanto no nosso grupo, por meio de texto, áudio, vídeo. Então foi bem interessante e agora a gente vai começar com outros conteúdos. Por isso que é importante você entrar no nosso grupo, porque o pessoal do grupo vai decidir que conteúdos que a gente vai trazer aqui para o canal do YouTube. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.